Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio iônico da água, também chamado de KW. Então, quando nós temos a água acaba reagindo por si só, ela reage com ela mesma, pessoal. Uma das águas acaba liberando um H+, e a outra água acaba absorvendo esse H+. A água que absorve o H+, se transforma aqui, ó, no hidrônio, H3O+. E a água que perde o H+, passa a liberar a hidroxila. Essa daqui é a representação moderna do equilíbrio iônico da água. A representação clássica da água seria feita com uma única água. A água sofrendo desprotonação e liberação de hidroxila. Tá bom? Escrevendo a constante do equilíbrio iônico para a água, nós teríamos então, pessoal, que KI é igual à concentração do H+, vezes a concentração do H- sobre a própria concentração da água. Até aí, igual ao KI de todos que a gente já havia trabalhado. Porém, como a água é um eletrólito, isso é, ela sofre ionização, ela libera íons muito fraco, isso é, ela libera muito poucos íons. Se nós pegarmos 1 litro de água, que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, 1 litro de água vai ter 1000 mililitros e, portanto, 1000 gramas. Transformando essa quantidade de massa de água em mol de água, teríamos então, quantidade de matéria expressa em mol será igual à massa da água, 1000 gramas, dividido pela massa molar da água, 18 gramas por mol. Lembra? Oxigênio 16, hidrogênio 1, então temos 18 gramas por mol. Fazendo essa conta, chegaremos a uma quantidade de matéria de água igual a 55,6 mol. Então, 1 litro de água são 55,6 mol de água. Acontece que desses 55,6 mols de água, apenas 1,8 vezes 10 a menos 7% sofrerá ionização, grau de ionização. Lembra? Beleza, então é muito pouco. Se você proceder a conta com as concentrações bonitinho, você vai chegar que a quantidade de H+ e de OH- são idênticas e elas valem 10 a menos 7 mol por litro. Espera aí. Significa que eu tenho 55,6 mol e desse 55,6 mol está ionizando 10 a menos 7 mol de água? Sim. Se você proceder essa conta, é um número muito grande, 55,6 mol, menos um número muito pequeno, o que dá aproximadamente o próprio número. Então veja que a concentração de água passa a ser constante. Espera lá, temos uma constante e a concentração de água passa a ser uma nova constante. Então, se ela é uma constante, ela tem que sair dessa operação e multiplicar a outra constante. Então, se fizermos isso, teremos que a concentração de água, que é uma constante, multiplicará a constante de ionização do equilíbrio químico da água. Bem, duas constantes multiplicando uma a outra gera uma nova constante, que é o KW. O W aqui não é de water, que é a água em inglês, e sim de Wasser, que é a água em alemão, tá bom? Então, a nossa expressão fica aqui, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Essa é a expressão do equilíbrio iônico da água. Olha lá, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Acontece que, para 25 graus Celsius, a quantidade de H+ que se libera é 10 a menos 7. E a quantidade de OH- que se libera também é 10 a menos 7. Com isso, fazendo a multiplicação, lembra, multiplicação de bases iguais mantém a base, somam-se os expoentes. Então, menos 7 mais menos 7, menos 14. Então, quanto que vale KW a 25 graus Celsius? KW vale 10 a menos 14. Tá bom? Quando é que uma solução é ácida? Olha, quando a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-. Quando é que uma solução é básica? Quando a concentração de OH- for maior que a concentração de H+. E quando ela é neutra? Por exemplo, neste caso aqui, as concentrações são iguais, e se elas são iguais entre H+ e OH-, a nossa solução é neutra. Bem, mas aí, a partir deste equilíbrio iônico da água, a gente chega na ideia do potencial hidrogênio iônico, também conhecido como pH, ou
o potencial hidroxiliônico, também conhecido como POH. Se pegarmos essa expressão aqui, ó, do equilíbrio químico e iônico da água, e aplicarmos log, na verdade já estamos aí até aplicando menos log, aplicarmos menos log em todos os lados, então repara, ó, menos log de KW é igual a menos log de H+, vezes o H-. Acontece que aqui é uma multiplicação, então lembra de propriedades logarítmicas? Mantém aqui o sinalzinho para fora, abre parênteses, passa a ser log de H+, mais log de OH-, tá? Então, se você aplica log para uma multiplicação, aquilo que está sendo multiplicado passa a ser a soma dos logaritmos, tudo bem? Então, se tivermos aqui, ó, menos log de 10 a menos 14, olha, menos log de 10 a menos 14, menos log na base 10, então dá 14, tá bom? O menos log de H+, é o pH. E o menos log de OH-, Ivan, mas não tem o menos aqui, não, olha, tá fora do parênteses, hein? O menos log de OH- é o POH, tá bom? pH, escala de acidez, POH, escala de basicidade, o que é mais comum de trabalhar? pH. Então, além desta expressão aqui, ó, extremamente importante, KW é igual a H+ vezes OH-. Temos também que pH é igual ao menos log de H+, POH igual ao menos log de OH-. E temos também que 14 é igual a pH mais POH. Então, essas expressões, elas têm que ser tatuadas no DNA, você vai ter que guardá-las com muito carinho, muito empenho. Eu demonstrei aqui matematicamente de onde veio, eu demonstrei essa daqui também anteriormente. Então, que a gente vai utilizar muito essas expressões, pessoal. E para utilizar, vamos partir para cima de exercícios. Esse exercício diz o seguinte, ó, qual é o pH e o POH de uma solução cuja concentração de H+ é 10 a menos 3 mol por litro? Classifique a solução em ácida, básica ou neutra. Tá bom, então o que nós sabemos? Sabemos que a concentração de H+ é 10 a menos 3 mol por litro, ou molar. Tudo bem? Para classificar se a solução é ácida ou básica, vamos ter que calcular o pH. pH, abrindo aí a caixinha de ferramenta, é igual ao menos log da concentração de H+. Tudo bem? Feito. Se ele é o menos log da concentração de H+, vamos lá. pH é igual a menos log de 10 a menos 3. Bem, está na base 10, né? Então, fica que pH é igual a 3. Feito. Mas o exercício também me pediu que, além do pH, ele quer o POH. Tá. Eu sei que 14 é igual a pH mais POH. Então, 14 é igual a pH, a gente já determinou como 3, mais o POH. POH será igual a 14 menos 3, POH igual a 11. Tudo bem? Bem, lembrando, a escala de acidez, que é a escala de pH, ela vai de 0, onde 0 é o mais ácido possível, ela vai a 14, onde é o mais básico possível, e 7 é neutro, tá bom? Então, de 0 até 6,9, estamos falando de um sistema ácido. E quanto mais próximo de 0, mais ácido. De 7,1 até 14, estamos falando de básico, onde, quanto mais próximo de 14, mais básico. Como o nosso pH aqui, ó, é 3, significa que esta solução que o exercício nos pediu, ela é ácida. Tá bom? Vamos lá, vamos pegar uns exercícios mais casca grossa, vamos aumentando o nível dos exercícios aí para a gente ir treinando bastante. Então, a primeira coisa, ó, calcule a concentração molar de uma solução de um monoácido de POH
igual a 10. E de grau de ionização igual a 2,5. Tá, pera lá. Então, ele quer a concentração molar da solução. E o que nós temos? Temos o POH, que é 10, mas sabemos que a solução é feita por um ácido. Então, se é por um ácido, a gente tem que converter isso daí para H+, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha. 14 é igual a pH mais POH. A gente vai converter para pH. Então, 14 é igual a pH mais 10. pH é igual a 14 menos 10. E com isso chegamos que o pH é 4. Beleza. Temos que o pH é 4. Mas também sabemos que, olha, pH é o menos log da concentração de H+. Então, pH... Opa, aqui na verdade eu já deveria... Só vou repetir aqui a expressão, que eu já deveria ter substituído, né? 4 é igual ao menos log da concentração de H+. Portanto, a concentração de H+, como é na base 10, é 10 a menos 4. Tá bom? Feito. Só que, então matamos o exercício da concentração? Não, lógico que não. Lógico que não, pessoal. Ele está pedindo a concentração da solução. Da solução. Lembra, ó. A gente tem uma outra expressão extremamente importante, que é concentração de H+, é igual a concentração molar da solução vezes grau de ionização. Repara que agora, ó, eu tenho a concentração de H+. Eu quero concentração da solução. E ele já me deu o alfa, só que aqui ele me deu o alfa em percentual. Então, vamos adequar esse alfa aqui, né? Então, o alfa que ele me deu aqui, ó, 2,5%, né? Então, alfa é 2,5 dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Então, estamos falando de 2,5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem até aí? Beleza, agora eu já tenho o valor de alfa e o valor da concentração de H+. Consigo calcular a concentração molar da minha solução. Então, bora lá. Fica 10 a menos 4 é igual ao que eu quero, que é a concentração molar da solução, vezes 2,5 vezes 10 a menos 2. Beleza. Eu vou isolar a concentração molar. Então, o grau de ionização que está multiplicando vai passar dividindo. Então, fica, ó, concentração molar é igual a 10 a menos 4 dividida por 2,5 vezes 10 a menos 2. Bem, você pode desmembrar. Aqui não está aparecendo, mas tem um 1 multiplicando esse 10. Então, você poderia desmembrar assim, ó. 1 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2. Tudo bem? Se você fizer aí 1 dividido por 2,5, nós vamos chegar no valor de 0,4. Divisão de bases iguais mantém a base é 10. E subtrai os expoentes. Então, é menos 4 menos 2. Então, fica menos 4 mais 2, menos 2. Cheguei na minha resposta final, mas ela não está na forma de representação correta. Então, vamos terminar essa resposta. Ó, concentração molar da solução é 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Né? Lembre, então, que o primeiro termo tem que ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Né? Então, fizemos essa adequação, chegamos na concentração. Então, repara que nesse exercício, passamos, então, pela relação de 14 é igual a pH mais POH, utilizamos pH igual a menos log de H+, utilizamos também que H+ é igual à concentração molar da solução vezes o grau de ionização. Isso daqui já discutimos na aula anterior. E lógico que ela se faz presente. Vamos para o próximo exercício. Esse daqui é um exercício bem interessante. Ele pede duas coisas. Ele está pedindo a nova concentração hidroxiliônica. Então, vai buscar alguns conceitos aí de soluções. E vai pedir também o novo pH.
Então, vamos lá, vamos trabalhar nessa nova concentração, vamos trabalhar no que a gente tem. Há 100 ml de uma solução de hidróxido de potássio. Tá, peraí, quem é o hidróxido de potássio? KOH. KOH é uma base forte. E se ela é uma base forte, o alfa é de 100%. Ele se ioniza completamente. Então vamos lá. Há 100 ml de hidróxido de potássio de pH 9. Então, vamos anotar aqui. pH 9. A ela adicionam-se 100 ml de água pura. Calcule a nova concentração hidroxiliônica. Beleza, então o que ele me forneceu é um pH, só que eu estou falando de uma base. Como eu estou falando de uma base, não faz sentido calcular as coisas a partir do pH, que é a concentração de H+, e sim do POH. Então vamos lá, ó. 14 é igual a pH mais POH. 14 é igual a pH 9 mais o POH. Estou transformando porque é uma base, então eu tenho que trabalhar com o POH, tá bom? POH é igual a 14 menos 9, POH é igual a 5. Beleza, então já sei que o POH é igual a 5 nessa questão. Mas eu também sei que POH é o menos log da concentração de OH-. Ah, por que a gente vai fazer isso agora, Ivan? Porque a gente está falando de concentração. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual era a concentração antes de adicionar mais água. Tá bom? Então, vamos lá, ó. POH. 5 é igual ao menos log da concentração de OH-. Então, a concentração de OH- é 10 a menos 5. Beleza? Com isso, chegamos na concentração de OH-. Só que eu cheguei na concentração de OH-, e não cheguei em si naquela concentração da solução. Tá? Então, só vamos lembrar o seguinte, ó. Concentração de OH- é que nem o H+. É igual a concentração da solução vezes alfa. Só que alfa não é 100%. 100% é o inteiro. É 1. Tá? Então, a concentração de OH- é igual à concentração da solução. Então, já podemos dizer que 10 a menos 5, que é a concentração de OH-, é a própria concentração da solução. Feito. O que ele fez aqui no nosso problema? Ele não adicionou mais água? Então, o que está ocorrendo aqui é uma diluição. Então, vamos lá. Qual era a fórmula da diluição mesmo? A fórmula da diluição era concentração molar da solução inicial vezes o volume inicial é igual a concentração molar da solução final vezes o volume final. Beleza. Concentração molar da solução inicial, 10 a menos 5. Volume da solução inicial, 100 ml. Concentração molar da solução final, é o que eu quero descobrir nesse momento. Vezes volume final. Volume final, ó, é o volume inicial mais o volume adicionado. Tudo bem? Então, se eu pegar agora esses dois e somar, 200 ml. Beleza, então isola lá a concentração final. Vai ficar 10 a menos 5 vezes 100 ml dividido por 200 ml. Mililitro com mililitro cancela. As centenas também cancelam. Fica 10 a menos 5 vezes 1. 10 a menos 5 dividido por 2. Só lembrando que aqui tem um 1 na frente, tá? Então, não vamos suprimir essa passagem aqui, porque às vezes o pessoal se atrapalha aí, né?
Então aqui mol por litro. Então a concentração final, 0,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ou molar. Tá, mas aí colocando na notação que a gente quer, 5 vezes 10 a menos 6 molar. Beleza? Até aí, tranquilo. Ah, calculamos, Ivan, então, a questão da concentração molar. Sim, calculamos. Só que ele quer a concentração hidroxiliônica. Então é o OH-. Beleza, então vamos lá. Lembra que a concentração de OH- é a concentração molar da solução vezes o grau de ionização. Só que o grau de ionização a gente já sabe que é 1. Então já sabemos que a concentração de OH- será igual à concentração da solução. Isso é 5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, letra A, morta. Nossa, Ivan, grande. Não, não é grande, é porque eu estou demonstrando passo a passo para você aqui. E a letra B, como é que vai ficar? Olha, não tem o OH-? Então, vamos lá. Lembrando, né? POH é igual ao menos log de OH-. Certo? Então, agora vamos pegar essa expressão aqui. Então, POH é igual ao menos log de 5 vezes 10 a menos 6. Bem, acontece que log de 5 é 0,7, né? E aqui é uma multiplicação, então vamos desmembrar, né? Vamos lá, no passo a passo. POH é igual ao menos log de 5 mais o menos log de 10 a menos 6. Tudo bem até aí? Beleza. Então fica que o POH é igual ao menos 0,7 mais 6. POH é igual a 5,3. Aí, Ivan, mas não é o POH que ele quer. Ele quer o pH. Tá, mas sabemos que 14 é igual a pH mais POH. Então fica que 14 é igual a 5,3, opa, desculpa, tudo bem, 5,3 mais pH. pH, então, é igual a 14 menos 5,3. pH em questão aí, 8,7. Então aqui morreu a letra B e aqui morreu a letra A, tá? Então vamos repassar o que a gente fez aqui. Começamos com a relação 14 é igual a pH mais POH. Depois, POH é igual a menos log de H+. Chegamos na concentração, fizemos uma diluição. Da diluição, fomos para a concentração hidroxiliônica. Da concentração hidroxiliônica, voltamos para POH. E depois para a relação com pH e finalizamos o exercício. É extenso, mas não é difícil, tá? Vamos lá, vamos pegar o próximo exercício aqui. Próximo... Opa, tem folha querendo fugir, não foge não. Próximo exercício, exercício 4. Vamos lá, vamos ver o que ele está falando para nós. Dissolveram-se 3,65 gramas de HCl, ácido clorídrico, e 6 gramas de hidróxido de sódio, em água suficiente para 1 litro de solução. Calcule o pH da solução resultante. Tá, pausa. Se tiverem quantidades idênticas de mol, se todo ácido clorídrico reagir com todo hidróxido de sódio, como é um ácido forte, uma base forte, a solução tem que ser neutra. Mas eu não acredito que o exercício pediria para eu calcular um pH, sabendo que a solução daria neutra. Deve ter alguém aqui em excesso e alguém limitando, tá? Se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá no canal, na aula de estequiometria, né, a parte 2 da estequiometria, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar a equação que existe. Então, ó, ácido clorídrico
reage com hidróxido de sódio, formando ácido mais base, sal e água. Tá bom? Então vai formar água. Água é H2O ou HOH. Repara, HOH significa então que o H da água veio do ácido e o OH da base foi parar também na água. Tá bom? Beleza. Aí, como já está na proporção certa, ó, tinha 1, tem 1, tinha 1, tem 1. Então, eu já sei que a proporção é de 1 para 1 para 1. Agora eu preciso olhar para a base e ver o que sobrou. Ah, sobrou sódio. Quantos? 1. Então, sobrou sódio, 1. O que sobrou do ácido? O cloro. Quantos? 1 também. Então, coloca lá, ó. Cloro. Pronto. Equação escrita e balanceada. Beleza. Agora, para saber se essas quantidades vão dar certo, eu preciso convertê-las em mol. Vamos lá, vamos converter em mol. Vamos lembrar só que para converter em mol alguma coisa, então a quantidade de matéria é igual a massa pela massa molar. Tá certo? Feito. Então, vamos fazer aqui essa conta. Quantidade de matéria do ácido clorídrico é igual a 3,65 gramas dividido pela massa molar. O que é a massa molar? Olha, é a massa do cloro mais a massa do hidrogênio. Então, peraí, hidrogênio é 1, cloro é 35,5, 35,5 mais 1, 36,5 gramas por mol. Vai cancelar gramas, isso daqui vai dar 0,1 mol. Tudo bem? Então, antes de proceder, olha, 0,1 mol. Não é 1 mol de ácido clorídrico para 1 mol de hidróxido de sódio? Então, se eu tenho 0,1 mol de ácido clorídrico, eu vou necessitar de 0,1 mol de hidróxido de sódio se a equação estiver balanceada. Tá certo? Agora vamos ver se ela está balanceada. Se ela está com a estequiometria perfeita. Então, a quantidade de matéria de hidróxido de sódio será igual a massa, 6 gramas, dividida pela massa molar. Massa molar, ó, é a soma do sódio mais o oxigênio mais o hidrogênio. Sódio, 23, mais o oxigênio, 16, mais o hidrogênio, que é 1, isso dá 40 gramas por mol. Então, fazendo essa conta aqui, ó, repara que já não vai bater, né, 0,1. Vai bater 0,15 mol. Então, as quantidades são idênticas. Veja que aqui as quantidades são idênticas, ó, 1 para 1. Então, aqui era para ser 0,1 para 0,1. Só que aqui eu tenho mais do que 0,1. Se eu tenho mais, esse reagente está em excesso. Então, vamos anotar aqui que temos excesso de hidróxido de sódio. Bem, isso já me diz alguma coisa, porque se está sobrando base, o que eu espero dessa solução? Que ela seja ácida ou básica? Básica. Né? Se estivesse sobrando ácido, seria ácido. Tá bom? Então vamos lá. Quanto que está sobrando? Então, vamos calcular a quantidade que está em excesso. Bem, eu tenho 0,15 mol e vai reagir 0,10 mol, por causa da proporção, hein, pessoal? 1 para 1, tá? Então, a quantidade de mol que está em excesso é de 0,05 mol. Legal. Eu já sei, então, que tem base em excesso. Só que eu preciso trabalhar com concentração e não com quantidade em matéria. Então, vamos lembrar que concentração molar é igual a quantidade de matéria sobre o volume, ou concentração molar é igual a massa pela massa molar vezes o volume. Tá certo? Beleza. Então vamos lá.
Vamos transformar essa quantidade de matéria agora em concentração. Então fica que a concentração molar do hidróxido de sódio, que é o que sobrou, né? Será igual a 5 vezes 10 a menos 2 mol, dividido pelo volume. Qual o volume? 1 litro. Então dá 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Agora eu tenho a concentração molar do hidróxido de sódio. Tudo bem até aí, pessoal? Espero que até aí tenha sido tranquilo. Vamos lá. O hidróxido de sódio, ele tem um alfa de 100%. Então não é nem equilíbrio. Ele libera Na e OH-. Então se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol de hidróxido de sódio, tudo vai ser convertido para cá, ó, na proporção de 1 para 1. Significa que a concentração de OH- será de 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá bom? Então eu já sei que a concentração agora do OH-. Beleza, é uma base. Então vamos calcular o pOH. pOH é igual ao menos log da concentração de OH-. pOH é o menos log de 5 vezes 10 a menos 2. Olha a propriedade logarítmica. Menos log de 5 mais menos log de 10 a menos 2. Tá, log de 5 é 0,7, só que tem um menos na frente. Então fica pOH é igual a menos 0,7 mais 2. pOH 1,3. Tá, terminamos? Não, não terminamos. Porque o que ele quer? O pH. Ele quer o pH. Então vamos lá, vamos fazer uma última divisão aqui. Nós sabemos que 14 é igual a pH mais pOH. Então 14 é igual a pH mais 1,3. pH é igual a 14 menos 1,3. pH é igual a 12,7. Tudo bem até aí, galera? Então, determinamos o pH da solução de uma solução que teve uma neutralização entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, mas com excesso de com excesso de hidróxido de sódio. Com isso, temos que continuar para terminar e calcular aqui o pH. Passamos então por várias fórmulas, relembramos aqui quantidade de matéria, concentração molar, utilizamos novamente, né, a concentração de OH-, o cálculo de pOH e a relação entre pH e pOH. E por fim, mas não menos importante, um exercício do ITA, para dar aquela fortalecida, né? Aquela parte mais bruta, né? Então vamos lá para o exercício do ITA. Quantos mol de ácido acético, e aí ele coloca o ácido acético numa forma genérica, H, que é o ácido, ele libera então H+, é monoprótico, e aí acetato, tá bom? Precisam ser adicionados a 1 litro de água pura, portanto pH igual a 7 dentro da água pura. Para a solução resultante a 25 graus Celsius, ter pH igual a 4. Sabe-se que nesta temperatura, a constante do equilíbrio químico em relação à concentração é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Beleza. Então vamos lá, como é que a gente começa este exercício? Olha, ele quer pH igual a 4, não quer? Então vamos abrir a caixa de ferramenta, vamos colocar algumas relações que a gente conhece. Então eu sei que pH é o menos log da concentração de H+. Tá? Então, 4 é o menos log
da concentração de H+. Então, a concentração de H+ será igual a 10 a menos 4. Feito. Já sei então a concentração de H+. 10 a menos 4. Tá. Só que repara que a proporção aqui, ó, é 1 mol de ácido acético gera 1 mol de hidrônio e 1 mol de acetato. Então, as concentrações do H+ e do acetato são iguais. Aí, Ivan, mas por que não são iguais também ao ácido acético? Porque ele não está do mesmo lado da expressão. Aqui eles estão, ó. É 1 para 1, a concentração deles é igual, tá? Porque eles foram produzidos pelo grau de ionização desse ácido. Agora, eu não sei quanto que tinha no início. É isso que ele quer saber. Ele quer saber qual a concentração de quanto que eu tenho, qual a quantidade em mol que eu tenho que adicionar de ácido para ter uma solução com este pH, pH 4. Bem, o que eu sei então? Sei que esses dois camaradas têm uma concentração então de 10 a menos 4 mol por litro. Feito. Tá, Ivan, complexo. Mas e agora? Eu não sei o valor de Kc? Eu não sei o valor de cada um desses componentes? Então eu consigo descobrir o valor deste ácido a partir da expressão do equilíbrio. Olha, Kc é igual à concentração de H+ vezes a concentração de acetato sobre a concentração de ácido acético. Então veja que colocando essa expressão aqui, ó, do equilíbrio em relação à concentração, eu tenho Kc, eu tenho H+, eu tenho Ac- e o que eu quero está aqui, ó. Então vamos lá. 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 sobre a concentração do ácido. Está dividindo, vai passar multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Então fica que a concentração do ácido é igual a 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, mantém a base, somam-se os expoentes, menos 8, sobre 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, a concentração do ácido é 1 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 8 por 10 a menos 5. 1 dividido por 1,8 dá 0,56. Vezes divisão de bases iguais mantém a base e subtrai-se os expoentes. Então é menos 8 menos 5, o que dá menos 3 mol por litro. Aí terminamos, mas tem que organizar aqui, ó, os algarismos significativos não tão interessantes. Aqui é notação científica, né? Então, vamos lá, ó. Ácido acético é igual. Primeiro termo igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, 5,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, aqui no exercício do ITA me perguntava para 1 litro. Então, para 1 litro, ó, 1 litro. Já está garantido aqui. Nosso cálculo foi para 1 litro. Então, quanto que eu tenho que adicionar de ácido acético para obter um pH igual a 4? 5,6 vezes 10 a menos 4 mol de ácido acético. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço. Continuem estudando e até mais.